Uma boa tarde a todos, sejam todas bem-vindas ao nosso estudo de hoje. A nossa reunião já é o nosso 10º encontro, já estamos encerrando para o final. Eu falo que é igual o fim do ano, a gente quer que chegar logo, mas não quer que acaba, porque a gente não vê a hora de chegar ao fim, de concluir, mas a gente gosta, né, desses momentos de partilha, onde a gente está junto, onde a gente pode contribuir, discutir, partilhar. Hoje o nosso tema, ele vem falando sobre conselho de classe, tá? Então a gente vai analisar, falar um pouquinho sobre conselho, sobre os conceitos que nós já estamos preparando tanto para o pré, quanto para o durante o conselho, quanto para o depois, que é o pós-conselho, e também as nossas práticas enquanto equipe pedagógica, para essa realização efetiva, né, nós já estamos comentando que nós estamos tendo um avanço significativo nessa prática, né, porque antigamente a gente tinha alguns rótulos, né, durante a reunião do conselho e agora a gente já está tendo avanços positivos quanto à prática da aprendizagem, quanto a essa análise positiva, tá. Eu vou projetar para vocês então os nossos slides, né, da reunião de hoje, e conforme for surgindo as apresentações, então a gente já tem hoje na lista, eu gostaria só de confirmar, a Camila, a Maria, a Noeli e a Mariana, é isso mesmo? Que vai apresentar hoje? Tá tudo certo para todos esses? Tem mais alguém que gostaria de apresentar hoje? Já entregou e gostaria de antecipar de semana que vem? Semana que vem a gente vai ter um tempo um pouquinho maior, né? A Mariana, a Regina e a Camila já entregaram. E assim, no Padlet, depois eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela. Nós vamos conseguir contribuir com a fala do colega que estiver apresentando. De que maneira? A gente vai poder elogiar, vai poder fazer um comentário sobre aquilo que ele está apresentando, tá? Então a gente vai ter esse momento também de partilha, porque muitas vezes fica no comentário, é apagado, mas a gente criou um Padlet para cada turma e as nossas turmas vão receber então esses comentários daquilo que foi construtivo, é como se fosse um feedback mesmo daquilo que nós já estamos realizando, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todas, agradecer os momentos de partilha aqui no estudo, a acolhida que vocês tiveram comigo durante todo esse processo. Para vocês não é fácil, mas para nós também aqui do outro lado tem muitos desafios quanto a esse processo, né, dessa dinâmica de aprender, de realizar, tá? E eu gostaria somente de agradecer, em todas as turmas eu fui muito bem acolhida, tem dado muito certo, né, e eu acredito que nos próximos a gente possa estar juntos, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês então, formadores, como que vai ser o Padlet, tá? Por exemplo, ó, a Camila ela vai ser a nossa primeira apresentadora, então da Camila já tá aqui. No momento que a Camila for apresentar, a gente vai poder colocar aqui embaixo, ó, um comentário para Camila. "Ah, Andriele, mas o meu nome ainda não tem identificação dentro do Padlet. Eu só entrei, coloquei o arroba escola, mas o meu não teve nenhuma identidade. Como eu já li o da Camila, eu vou colocar parabéns, Camila, pelo seu empenho. E eu participei da apresentação dela. A sua apresentação foi incrível. Então, eu vou colocar aqui para ela, sobre o empenho dela e sobre a apresentação dela. Aí eu vou só clicar em compartilhar e já vai aparecer lá no Padlet da turma, vou colocar ele no Classroom para vocês, tá? O comentário sobre: "Ah, mas eu fiquei curiosa, eu vi que a Camila usou um documento e eu queria pelo menos o modelo". Vai estar aqui para vocês como leitor, e daí vocês conseguem também identificar qual que é o slide, onde que a Camila usou, e daí na hora da partilha no grupo você consegue: "Camila, tem aquele slide, aquele documento que você fez assim? Eu gostaria dele para mim", ou qualquer outro, tá, que for realizado. Então de todo mundo, nós enquanto, cursistas dentro do nosso mesmo grupo, a gente vai ter a oportunidade, tá, de partilhar, tanto de observar a prática, quanto de fazer a leitura, tanto de contribuir para com a nossa colega, tá, durante a apresentação, tá bom? Deixa eu atualizar aqui o link para que daí todo mundo consiga acessar mediante a apresentação da Camila, tá? Então é isso. Então cada um que for entrando, realizando, eu já vou
colocar aqui para que daí a gente consiga realizar essa proposta da apresentação, tá? De forma bem colaborativa. Deixa eu colocar aqui. Então vai aparecer assim para vocês o Padlet, daí ali no Padlet vocês conseguem colocar as contribuições para colega durante a apresentação. Vamos então para a nossa reunião. Então na próxima semana a gente vai ter 1 hora e 40 de reunião e 1 hora de apresentação, tá? 1 hora de 40 minutos de reunião e 1 hora de apresentação. Hoje vai ser o inverso, a gente tem 1 hora de reunião e 40 minutos daí de apresentação a todos aqueles que vão realizar a participação. Tem que tirar a tela e mover ela para outra janela, porque ela não está querendo ser apresentada hoje. Uhum, hum, uhum. Tem. Mas a gente teve um bloqueio geral aqui do RCO, foi bem difícil ontem nas escolas para a gente conseguir realizar chamada, foi fácil não, bater ponto. Agora vai. Tem um vídeo agora no início para a gente analisar junto, vem falando exatamente sobre essa organização da nossa prática pedagógica, né. Quando a gente se coloca à disposição para o atendimento, e nós enquanto equipe não atendemos só alunos ou só professores, né, e no conselho de classe a gente analisa todo esse contexto familiar, sociedade, das práticas pedagógicas do professor, da realidade escolar da nossa escola, e nós observamos então essa prática e daí a gente vai trazer a discussão para o grupo no momento posterior ao vídeo. Primeiramente, eu gostaria então de explicar para vocês, agora a gente vai ter o nosso acolhimento, a nossa fundamentação da prática, as nossas experiências e autoavaliação, lembrando, né, que nós já podemos fazer a entrega, né, do nosso relato de implementação. Caso alguém esteja inseguro ou precise que eu dê uma revisada, pode me mandar no privado, tá? Algumas já fizeram ao longo dessas semanas, dei o joinha, positivo, já tá ok, já estão fazendo as entregas. Aí nós vamos ter 40 minutos então para o compartilhamento e depois no final nós vamos ter um momento para nós fazermos a nossa conclusão e realizar então a nossa autoavaliação dentro do Forms, para contabilizar tanto a nossa presença, quanto também a avaliação da nossa reunião. Lembrando então da participação no GE, que conta com a presença abrindo a câmera, né, é muito importante para nós, né, é um presente a sua presença dentro
da câmera. Essa prática ela é muito dinâmica, né, porque a gente consegue olhar, conhecer, a gente falando que mesmo distante a gente consegue se aproximar, né, de cada um, da realidade de cada escola. É bacana quando um está contando um relato e o sinal bate lá no fundo e a gente entende que tá todo mundo no mesmo processo, né. Então o vídeo que vem aqui, ele vem falando sobre uma fila de banco, tá. Então a gente vai observar essa prática e nós vamos tentar correlacionar com o nosso conselho de classe que está se aproximando, esse radar pedagógico. Como garantir essas principais frentes do processo de ensino e aprendizagem com assertividade dentro do nosso conselho? Olha lá como que é então a nossa prática correlacionada a esse vídeo. E aí? Como que a nossa realidade está linkada a esse processo? Como que nós, enquanto equipe, esperamos do nosso professor essas ações, né. Como que para nós, esperando esse Prof, tá tocando a atendimento, ou musiquinha se ainda você e tá cortando a sua fala. ah, tá, eu cortei Agora agora a deu. música. Isso, Deixa eu agora deu. ver se eu consigo avançar. Então, como que para nós, né, todo esse momento de realização do conselho, o levantamento do pré, o conselho em si, a prática pedagógica do conselho, né, e o pós. Então, qual é o lugar que você se colocaria dentro daquela cena? A pessoa que está sendo atendida, o que aguarda o atendimento que não consegue o atendimento no dia, ou aquela pessoa que consegue, né, enquanto prática, realizar o conceito da observação, que vê o resultado, que vê as práticas. Como que vocês analisam todo esse contexto dentro da nossa prática pedagógica? Gostaria que vocês falassem, daí já pode explorar e correlacionar com o conselho, com o pré, com toda essa preparação que a escola já está realizando. Pode falar, Camila. Então, prof, eu fiz todo um cronograma, né, que os professores para que infelizmente a gente trabalha com notas, né? Fiz todo um cronograma desde o começo de ano para a gente acompanhando para os professores e lançando para a gente acompanhar pelo Power BI. E eu tenho muita dificuldade na minha escola, muita dificuldade, tenho dificuldade de acompanhamento da atividade, tem acompanhamento com prazo, tem acompanhamento de leitura, eu não sei se é porque a gente dá tudo muito pronto para eles, então, assim, não consegui sentar para fazer pré-conselho, porque daí eu vou sentar com eles, eles falam que não tem nota, eu vejo, assim, que o professor às vezes deixa para cima da hora para comunicar a equipe pedagógica, para pedir ajuda, aí ele só vem relatar, ele está com zero. Ele não fez nada. Ontem chegou uma professora, eu falei, professora, se você fosse médica, aquela história do médico, você estava matando teu aluno. Não tem mais, você quer que eu faça o quê? Que eu faça milagre? Você matou ele. Se você me der um trabalho, eu consigo recuperar. Agora, chegou no final do trimestre e não tem mais o que fazer, como que eu vou te ajudar? O que eu vou falar para o pai? Tá com zero? Tá. E daí?
né? Então, eu tenho que esperar, assim, eles pedem ajuda muito em cima da hora, eu vejo que é só essa questão de nota, eu que tenho que esperar, é no momento que eles querem falar, não é? Às vezes eu chego na sala dos professores, que nem hoje fui fazer acompanhamento de sala de aula com uma professora, que ela falou bem assim para mim, não, você não vai entrar, porque se você entrar, eu abro um processo contra você. Aí eu fui lá falar com a minha tutora. Daí ela falou: não, não tem nada de inconstitucional, porque você não avisou, você não pode acompanhar uma aula dela. Daí chamei ela na porta e falei: mas meu objetivo é te ajudar. Dela, não estou num bom dia, quando você for observar, eu quero dar uma aula top. Eu falei: aí que tá. Eu não quero observar a sua aula top, preparada. Eu quero observar a sua aula diária. E eu falei: professor, eu preciso, porque está tendo reclamação, e antes que estoure para você, eu quero te ajudar. Não, hoje você não vai assistir aula. Aí o que eu fiz? Voltei para minha salinha, falei com a minha tutora, falei, ó, ela. Não vai. Sabe? Eu falei, ai, sabe? Só que, assim, professor, eu não sei se sou só eu não sei. Eu fico nessa angústia, eu sempre pergunto isso, as minhas companheiras sabem. Você sobe a escola que é assim, gente? Se a escola de vocês também tem isso, porque às vezes a gente parece num mundo tão bonito e eu me sinto perdida na minha escola. Pode falar, Mariana. Então, prof, boa tarde. Nós fizemos, então, o pré-conselho, a gente disponibiliza uma semana a planilha, né, no Drive, para que eles possam responder, e depois a gente fala, vamos fazer a impressão, tal dia, para a gente estar fazendo a intervenção com os alunos e com os pais. Claro que aquele link fica lá, né, e aí a gente começa a avisar, vamos fechar, vamos fazer a impressão. A gente fica sempre, né, já anunciando, tá certo. Lá vai o dia. Sim, eu estou vendo ali. Então, a gente está construindo esse preenchimento, porque alguns que não preencheram no trimestre passado, no dia do conselho, a gente falou, X não está aqui na planilha, então é 6, pelo menos a média, porque se não está X aqui é porque ele tem média. Tá. Daí a gente, né, levou assim, aí esse trimestre a gente disse. Aí quando fechamos, fizemos a impressão, já começamos a fazer a intervenção com os pais, aí teve aqueles que começaram a se apurar já. Ixi, pedagoga, eu vi que os pais começaram a chegar, aí eu disse, seu X não está na planilha. Então, para mim é 6. Ele não tem nenhuma dificuldade contigo, porque você não colocou aqui na planilha, eu não estou constatando a dificuldade do aluno na sua disciplina. Então, teve outros 2, assim, professores que correram lá fazer a caneta mesmo na minha planilha impressa, mas assim, a gente está batendo e no conselho eu já vou com a planilha de pré-conselho, junto com a de conselho, e falo, olha, essas aqui nós vamos discutir a partir do levantamento no pré-conselho, porque nós já fizemos o primeiro levantamento, agora nós vamos ver as proposições e quem conseguiu recuperar agora no conselho de classe. Nós não vamos botar, eu não vim para nenhuma surpresa, o que nós já fizemos levantamento, então é mais ou menos assim, mas a gente está construindo, e é claro que vai ter sempre a surpresa no dia, né? A gente está no processo de construção. Eu achei que fosse só no meu colégio, que aluno que não vem ganhava nota e aluno, e aluno que está presente tira nota abaixo da média. Então, assim, a gente tem situações que a gente não entende. E no outro grupo anterior, a gente discutia sobre as evidências do BI, né? Como nos sobrecarrega, porque o BI ele é dado, ele não é algo humanizado, né? Ele é uma prática totalmente de dados, de planilha, então aquilo é determinado e ponto. Se o registro não está feito, não tem, é zero, não tem meio termo. E a gente sabe que a gente lidar com seres humanos, né? E que toda essa prática, de uma maneira ou de outra, ela tem que ser humanizada. E fica aqui o nosso registro, né, para que a gente possa ter uma análise. Hoje, né, eu falo que o avanço do BI é essa questão do registro do atestado, que antes a gente nem tinha, a gente tinha que ficar justificando por que ele tinha 40%, 30%, que o aluno estava de atestado desde o início do ano,
que estava tendo atividade domiciliar, que estava sendo atendido, porém ele não ia receber presença mesmo, que ele não estava na escola. Então isso já tem melhorado, no BI já sai o relato, mas ainda nós temos o BI de todas as nossas práticas escolares, que é a Prova Paraná, que é a redação, que é o leia, que é o desafio. E muitas vezes, naquela semana, o professor não conseguiu cumprir, mas na posterior a gente vai conseguir resultados positivos. Então, cada um conhece seu chão, conhece sua realidade, e nós temos que trabalhar com aquilo que é real, né? Que é plausível, que é palpável. E nós precisamos alinhar isso com os nossos professores. É difícil, né? A gente comentou também que a gente precisa estabelecer isso como conceito, né? Que tanto a Camila quanto a Mariana apontou. Nós precisamos ter o conselho de classe como resultados do processo de aprendizagem adquiridos, que nós temos que saber que se o nosso aluno está sim recebendo e concretizando aquele nível, aquela fase de aprendizagem com competências e habilidades para avanço para a próxima seriação, e ponto. É isso. Eu não tenho que criticar o meu aluno porque ele faz birra na sala, porque ele brinca demais. Não é ali o momento de nós trazermos as necessidades do nosso aluno, porque a gente sabe da aluna que tem a dificuldade, porque ela não mora com a família, o aluno que vem de transporte público de outra cidade no noturno, que demora 2 horas e meia para voltar e para chegar, então ele chega às 7h30 e sai às 10h30. Não tem como ele estar na escola em outro horário e a professora dá falta. E esse aluno está assegurado, e a gente está falando de segurança de direito, esse aluno, ele tem o direito de ter a presença, porque ele tá ali assegurado, ele está no caminho do transporte, legitimado o transporte escolar para que ele possa ter, né, a sua conclusão do ensino médio ou do ensino regular, né, da educação básica. Então, a gente precisa desses alinhamentos, né? Não é algo que seja fácil, é como a Camila disse no seu desabafo e no seu relato, né? A gente ainda recebe a resistência dos nossos professores, isso de um modo geral, tá? Do professor que não quer ser acolhido, porque naquele momento ele não está bem. A gente vê evidenciado hoje o absenteísmo dos professores, então a gente vê a falta dos nossos professores, que a gente sabe, né, que é essa realidade escolar, que é essa prática da sociedade, que está, assim, sufocando os nossos profissionais, que eles estão se sentindo fadados de toda essa prática. Não está fácil para ninguém, nem para nós enquanto corpo pedagógico, nem o corpo docente, né? E os discentes também, porque eles sofrem, porque se eles não têm, e a gente vai pensar neles, né, nesses espaços que estão envolvidos, se nós pensarmos nos alunos, eles não estão aprendendo, porque 2 semanas não tem aula, as outras 2, quando retorna, o professor tem aula vaga, na outra choveu, faltou metade da turma, o professor não avançou no conteúdo, na outra fez frio e passou, e ele teve 3 aulas no trimestre daquele conteúdo. O que ele absorveu? Qual que é a competência ou habilidade que eu vou cobrar desse professor para que ele tenha um avanço do nível da aprendizagem? Como que ele vai ser aprovado para um segundo, para um terceiro, do sexto para o sétimo, que seja, com a competência e habilidade cumprida como pré-requisito para que ele avance? Por que na educação infantil, nas séries iniciais, a gente tem tão bem delimitada essa prática e quando chega no fundamental e no médio, a gente acaba, não sei se perdendo, mas ali desmistificando aquilo que é necessário. O aluno nas séries iniciais básicas, nós sabemos, chegou no segundo ano, ele tem que sair do segundo para o terceiro lendo e escrevendo. Ele tem que estar alfabetizado, mas não é uma exigência da educação infantil, porque na educação infantil ele vai conhecer, ele vai materializar toda aquela prática de ensino, ele vai conhecer as vogais, ele vai conhecer as consoantes, mas ainda ele não tem a precisão para juntar sílabas, para formar frases, e isso vai acontecer do segundo ano em diante, de acordo com a nossa base nacional. Então, nós temos prerrogativas, nós temos argumentos, nós temos documentos normativos, nós temos os parâmetros curriculares, nós temos os documentos normativos do Estado do Paraná que vão nos conceituar para isso. E como trabalhar isso com o nosso professor? Como trazer para ele essa realidade, essa necessidade de acolhimento? Porque ele precisa ser acolhido. E não porque ele não saiba fazer, ele sabe, mas ele não está materializando isso em sala. O professor ele não precisa usar as 28 aulas previstas no RCO. Ele não tem que cumprir aquilo como tabela. Ele tem que compreender que a necessidade da turma A é diferente da B e que os slides ou as aulas propostas utilizadas em uma turma não serão utilizadas na outra e que ele precisa compreender esse processo como aprendizagem.
que esse processo não é a gente está reproduzindo conteúdo, meu Deus, como que o professor chega na sala e pede para o aluno ser sétimo, oitavo e nono copiar o slide? Cadê a discussão de grupo? Cadê a causa? Cadê o aluno como protagonista? Cadê esse momento que ele tem de trazer o conhecimento pessoal? A gente fala há tantos anos, ninguém é tábua rasa. Nós temos que trazer de novo a história, né, da caverna, cadê? Então, assim, meu Deus, então, assim, parece que a gente tá, e assim, eu compartilho com vocês, é o que eu também vivencio, porque eu também estou como pedagoga na escola, e a gente fica só naquilo, só apagando incêndio, é tratar da professora que está com ponto de atenção, é tratar o aluno, né? E eu falo assim, como é difícil, né? Porque a gente analisa que tem alunos tão bons que não estão sendo estimulados. A gente consegue sim, o professor tem que ter análise que o Se Liga vai ser um pós-conselho prático para nós, porque o aluno precisa, não é que ele precisa ser aprovado, ele precisa de nota, o aluno precisa aprender, e para avançar para o próximo ano, ele vai ter que aprender. Então, essa apropriação da aprendizagem, e a reunião de diretores trouxe isso para os diretores também, para trazer com cunho pedagógico para as equipes, que nós precisamos tratar o Se Liga como um processo de aprendizagem, não que nós estamos dando nota para esse estudante, não é para reproduzir a prova do primeiro e do segundo trimestre, dar no terceiro e dar uma nota. Não é isso, não é isso. É a aprendizagem adquirida, é a prática. Então, como nós vamos construir isso com o nosso professor para que isso efetivamente seja concreto, para que o nosso terceiro trimestre, né, seja realmente coeso e que a gente tenha avanços na nossa aprendizagem. Primeiro a Mari e depois a Cláudia, tá? Fiquem à vontade. Prof, a mudança uma vez quando a gente entrou, né, que era o piloto do livro didático, né? A página tal só mudava de página em página, né? Hoje é passar o slide, então só mudou o formato, prof. Tá bom? É só um comentário. Obrigada, Mari, é isso mesmo. Cláudia. Cláudia baixou a mão. Maria? Tá com a mão levantada? Oi, prof. Eu ou Cláudia? Fala a Cláudia primeiro, que ela ergueu, depois você fala, Maria. Então, sobre esse liga, eu tenho algumas questões, assim, que me deixam desconfortáveis, assim, sabe? Vou falar da minha realidade, né? Eu trabalho com turmas de sexto ano e dentro do nosso papel, enquanto pedagoga, a gente, né, faz as buscas ativas, não só de frequência, mas também de aprendizagem. E o grande questionamento que eu me faço, assim, né? Se o aluno ele não aprendeu em 8 meses, 9, não mais, né? Que é ali em novembro, normalmente, que o Se Liga acontece, como que ele vai aprender em um mês, né? Uma bagagem, um conteúdo que ele poderia ter se desenvolvido o ano todo, né? Então, eu não sei, eu compreendo a ferramenta, eu entendo que não é só para passar de ano, para ter nota, né? Entendo todo esse panorama. Mas, sim, se pensando em aprendizagem, a aprendizagem ela não acontece da noite para o dia, do mês para o outro, ela é um processo, sabe? Então, isso sempre me deixa desconfortável quando eu penso no Se Liga, sabe? Não questiono a ferramenta, porque ela, né, vem aí, né, como uma forma do aluno recuperar, mas eu penso nesse compromisso da aprendizagem, né, como um objeto principal ali, né? Ele não vai aprender em um mês. Se ele teve 11 meses, 10 meses para desenvolver as competências e as habilidades necessárias, em um mês ele não vai desenvolver, né? Isso é certo. A gente trabalha com educação, eu trabalhei muitos anos com alfabetização, né? O processo ele se dá ao longo do ano e às vezes mais do que um ano para a criança se alfabetizar. Incomodam, assim, sabe? Em relação ao Se Liga. Pensando no foco aprendizagem, que é isso que a gente estava discutindo aqui, né? E peguei ali o bonde andando, porque entrei um pouquinho atrasada,
sobre as questões que a gente tem, as normativas das crianças serem alfabetizadas lá nos anos iniciais, né? Eu tive muitos alunos que este ano, 2024, ingressaram no 6º ano sem saber ler e escrever. Eles adquiriram um pouco do processo através das aulas de PMA, os reforços que os professores têm feito em sala de aula. Nunca na história da minha vida enquanto pedagoga eu precisei imprimir alfabeto de letra cursiva para os alunos do 6º ano. Eles não reconhecem alfabeto cursivo, sabe, no 6º ano. Então, acho que a gente precisa pensar mais abrangente nisso, sabe? Maior, vamos pensar maior nesse contexto, sabe? E não estou aqui para dizer onde que está falhando, porque deve estar falhando em todos os processos, né? Nesse jeito, assim, de ser aprendizagem, de ser escola, tanto na educação infantil, quanto no Fundamental 1, quanto no Fundamental 2 médio, né? Porque a gente realmente tem tido regressos em relação a essa aprendizagem efetiva, de fato, né? Então, é só para a gente pensar mesmo, assim, sabe? Obrigada, Cláudia. Antes da Mariana falar, eu acredito que a nossa análise ainda, como a Cláudia apontou agora no final, nós ainda estamos falhando nessa prática da análise. Por quê? Falando do Se Liga, nós temos os níveis de avanço. Então, o aluno que está no básico, abaixo do básico, a intenção é dele vir para o básico. O que acontece no Se Liga? O professor dá uma atividade para que o aluno que está com 40 vai para 100. E como que ele absteve, é isso que a Cláudia se indigna, não está errado. Como que esse aluno era 40 ele tirou 100? Não, esse aluno era 40 e ele tem que avançar para 65, porque aquele conteúdo que ele absteve, que ele conseguiu aprender, é aquilo que é realidade. E não sair de 30 para 100, de 40 para 200. Então, assim, é incoerente a nossa prática avaliativa, porque muitas vezes ainda nós estamos nesse processo de construção, porque os professores têm que ser analisados, e daí a gente toma a responsabilidade enquanto equipe pedagógica, a gente precisa estar junto desse processo para que essa construção dessa avaliação não seja algo raso, né, algo prático avaliativo, onde vai ser só questionário de marcar X ou só pergunta sim ou não, porque a gente precisa construir com esse aluno a aprendizagem, é isso, e avanço dos níveis. Aquele aluno que estava no 70, ele sim pode avançar para um 100, porque se ele é aluno abaixo do básico, se ele é aluno que está no básico, ele pode ir para o avançado. Então, é pensar nos níveis dentro de uma seriação. É essa realidade que ainda eu acredito que a gente não se apropriou, porque os professores querem trabalhar num todo de uma forma igualitária e a gente quer trazer a realidade social para todo mundo do jeito que é, e não é. Nós temos uma escola, por exemplo, a minha, que é uma escola central, aqui no centro da cidade de Paranavaí, porém, ela é uma escola que atende periferia. Então, a nossa realidade é de alunos que no frio estão de chinelo, que não tem uma calça, que não tem um agasalho. Então, essa é a vivência do meu aluno, que não tem o que comer, que ele chega mais cedo na escola para ele ter uma refeição, que fica um pouquinho até depois para conseguir almoçar. Então, assim, a gente tem essa realidade. Lembra do nosso clima escolar? Isso tudo vai contribuir para esse processo de aprendizagem. Então, esse aluno, ele tem que ser promovido. Mas o que a gente está causando na promoção? A gente está causando essa zona de conforto. Ó, faz só aqui de novo, que daí eu te dou 100, pronto. E daí você passa. Então, por isso, né, que a gente precisa atentar-se à prática, né, de principalmente não rotular dentro, né, do conselho, trazendo para a realidade do conselho de classe, mas também trazer para a nossa sala de aula uma vivência prática dos níveis, para que esses professores comecem a observar para que no RCO tem nivelamento. Nós passamos pelo nivelamento, já avança para o conteúdo e a gente não consegue perceber quais os níveis de nivelamento que a gente teve dentro da sala. Então, a gente precisa observar e construir isso para que o nosso processo de aprendizagem seja efetivo. Mariana, pode falar. Então, prof, você citou o nivelamento, né? Que todo trimestre está sendo feito, e aí é interessante, né, fazer esse processo ali todo trimestre para, como você mesmo, eu achei muito interessante dos níveis de avanço, agora que você comentou, né? Mas, assim, acho que a Cláudia não pontuou, falou ali, né? Mas e nunca na história tivemos a pandemia, né? Então, foi um marco, e a gente tem que sempre se atentar ao divisor de águas, né? Nós tínhamos já uma desigualdade dentro da educação
pós-pandemia nós temos essa realidade muito abrupta, né? Ela é realmente marcante. Então, eu no sexto ano, também sou pedagoga de sexto ano, nós temos alunos que não leem, né? Mas eu, assim, tenho uma professora que no PMA que sabe que realmente lá na escola está fazendo assim alguns milagres, realmente, mas é uma prática, né, que nunca na história aconteceu. Então sempre é bom lembrar. Camila. Então, prof, eu compreendo o que a minha colega falou e eu sinto isso. Então, é muita cobrança por índice, né? No final do ano, se liga, fica todo mundo. Tinha que ficar só quem precisa, para que fosse trabalhado da maneira correta. Outra coisa, RCO, os professores falam, tá, Camila, mas se eu demorar muito no RCO, o que acontece? Vem a prova Paraná, vem essas trocentas avaliações externas que são cobrados os índices. Aí quem que prejudica? O diretor, daí o diretor cobra. Então está sendo tudo atropelado. Eu acho que a Secretaria de Educação precisava ouvir esse momento, porque eles não têm momento de escuta. Então, que escutassem essas formações, os que os professores falam. Gente, é muita avaliação externa. Os alunos estão cansados, eles fazem de qualquer jeito. Menos avaliação com maior qualidade, menos índice, mais qualidade. Se liga só com quem precisa. O que o governo quer? O governo quer índice, governo não quer aprendizagem. Então, assim, é contraditório, que nem meus professores, gente. Eu não vou fazer curso de formadores, porque formadores é só para classificação. Não é aprendizagem, porque chega no final do ano, o trabalho do professor, todo o empenho do professor, aquele professor que leva a sério, gente, é empurrado, porque a pressão gente, nós temos 20 reprovados, nós temos que ficar com 5, e daí você faz o quê? Posso encerrar? Sabe? Então, eu não gosto de falar, mas a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido, prof. Não sei se aqui é o momento, eu não sei se é correto, não sei se a gente pode ser punido por isso, porque hoje tem punição de tudo que é lado, sabe? Mas eles têm que ver menos avaliação externa, mais qualidade. Pensar no Se Liga, quer que o Se Liga funcione? Se liga para quem precisa, não para todo mundo, né? Então, é isso. E eu acho que se o Se Liga for para todo mundo, trazer esse nivelamento de forma clara, né, porque daí a gente consegue diagnosticar aquele aluno que estava ali com uma pontuação de 7, de 8, que vai conseguir avançar para o 100, e trazer para ele com clareza também essa vivência, né. Mas qual que vai ser o foco do professor? Quem está com 7 que vai para 10 ou quem está com 4 que vai para 6? Quem está com 2 que vai para 8. Não consegue dar foco para todo mundo, não consegue fazer as adaptações que realmente precisa. Então, assim, qual é o foco? É a questão primordial. Qual é o foco de todo o ensino-aprendizagem? Quando se estabelecer o foco, aí as coisas melhoram. Enquanto tudo for foco e o foco for o índice, índice por índice a gente dá. Qualquer um dá índice. O que a gente precisa mesmo é isso aí, é mudar as nossas práticas para que a gente tenha a evolução e a prática da aprendizagem efetiva, para que a gente tenha essa realidade vivenciada, experimentada, né, pelas nossas famílias, pelos nossos alunos, pelas nossas escolas. Eu acho que nós estamos sedentos desse processo. E o processo de observação de sala de aula, de pré-conselho, vai trazer para nós esse acompanhamento, porque o assessoramento da hora atividade, ele vai trazer para nós e para esse professor essa realidade, né, prática de estar ali partilhando dele essa construção. E aquilo que a gente disse, né, se a gente alcançar um dentro da escola, já é ótimo, porque a gente consegue trazer os demais, ou não, né, como a Camila disse que ela não conseguiu o atendimento com a professora, que foi proposto como ponto de atenção. Então a gente precisa ainda fazer esses diagnósticos, trazer dentro desse pré-conselho levantamento, conversar com os alunos, fazer essa escuta também dessa análise comparativa de como que está o desempenho, dos acompanhamentos, dos recursos didáticos, esses encaminhamentos, como que estão sendo realizados, essa forma, né, de dar agilidade ao conselho para que a gente possa analisar anteriormente o processo, para que não deixe tudo para a última hora, para que o professor não me diga que o aluno está só no último dia.
e nós temos, né, um agravante, mas também algo que é positivo, os conselhos estão delimitados para o dia 14 e 21, conforme o nosso calendário, além dele já encerrar agora no dia 6 de setembro, então nós enquanto equipe temos até 6 de outubro, mas os professores, principalmente do médio, vão ter apenas até o dia 21, então no conselho eles já vão estar com as médias todas fechadas e tiver que fazer alguma alteração, será nós enquanto equipe. Então a gente precisa alinhar, analisar e promover isso junto às nossas escolas. Nós estamos inseridos num processo, né, então nós estamos no meio de toda essa prática, no meio da prática escolar, entre as famílias, entre a prática, né, da Secretaria do Estado, que nos exige, né, sim, as ações, que são medidos os índices pela aprendizagem, pelo acesso, e na outra aula eu já dizia, nós não somos, eu queria, assim, partilhar uma angústia nossa, nós não somos turma 95, né, eu fico triste, mas a gente fecha o BI, assim, com uma média de 87, 88, né, de frequência e está no vermelho, né? E a gente fica tão feliz que a gente sabe da realidade da nossa escola, que nós temos alunos, né, em frequência porque estão de atestado médico, porque estão afastados, porque aquela semana foi chuvosa, porque os alunos não têm meio de condução, meio de transporte para vir para a escola, mas é a nossa realidade, a gente conhece os nossos alunos pelo nome, a gente reconhece quem são eles, suas dificuldades, nós estamos ali por eles, né? Só que essa é a nossa realidade. Então, saber identificar também dentre esses aspectos aquilo que é positivo, aquilo que para nós já exercemos, nós já realizamos e trazer as justificativas legais de amparo, de prática dentro do nosso conselho, para que o professor também tenha essa ciência, tá? O conselho de classe, então, vai ser esse momento onde a gente vai se posicionar junto ao diagnóstico, então, desse aluno que vai definir essas proposições do que a gente vai promover de aprendizagem, o pós-conselho, então, que vai ser esse momento da realização dos combinados. Os combinados dentro, né, da sala do conselho, com os professores, mas que vai se efetivar junto aos professores em sala com os nossos estudantes. Maria, poderia ler para nós o planejamento e explorar para nós o que você tem realizado na sua escola quanto às etapas do conselho? Maria. Sim. Oi. Nós, da etapa do conselho de classe, nós, então, fazemos dessa formatação. Então, no outro trimestre, nós vamos reorganizar, mas este e o anterior, nós fazemos assim. Nós chamamos o professor conselheiro, temos algumas questões que ele responde em relação à turma, e depois nós chamamos os líderes e as perguntas parecidas nós fazemos para os líderes. E levamos esse questionamento, essas falas deles para o conselho de classe, e no conselho de classe é visto. Daí eles também já têm uma questão assim: quais ações você propõe para que sejam superadas essas fragilidades, né? Então, o aluno fala o que ele gostaria que fizesse e o professor também. Depois disso, nós levamos para o conselho, vemos se essas ações são viáveis, quais mais que acha que deve ser. O professor conselheiro lê. Nós não temos, nós tínhamos o aluno que participava, mas faz uns 2 anos, né, Noeli, que nós não... Eliminamos. Porque deu alguns Deu uns problemas. probleminhas, daí a gente eliminou. Daí nesse primeiro momento nós não temos mais. Esse, então, é o nosso pré. Aí, lá no pré-conselho, vemos isso com os professores, quais as ações, o que acresce, e nesse pré-conselho tem a lista dos alunos também que necessitam de atendimento. Se tem média, se não tem, tem um código, se é infrequente, né? Se é infrequente, para que o professor responda. Nós botamos o código 1, 2, 3. E o pós, nós fazemos esse preconceito dessa folha que foi analisado junto com o professor e o aluno. Nós levamos para a sala as ações propostas pelo professor conselheiro, pelos alunos, né, que são os líderes, levamos na sala e lemos, né, o professor conselheiro faz esse trabalho, e daí deixamos colado na sala, e lá na sala dos professores, as ações. Então, essa é o que... E a gente vai lembrando os professores, de vez em quando, das ações, né? Não Uhum. esquecer das ações combinadas para essa turma, né?
A gente, de vez em quando, dá uma cobrada, quando a gente sente que não está acontecendo. Daí o que eu queria falar E antes. também para os pais, aí a gente faz sim. ação ou pós também com a família. A gente Uhum. marca um dia, uma noite, né, que não seja horário normal de aula, uma noite para os pais ir para a escola, a gente passa todo o relato do que os alunos disseram, do que os professores disseram, quais as ações que traçaram, né, e como que vai estar olhando para esses alunos nesse trimestre. Muito bom, meninas, parabéns. Mariana, gostaria de falar como que é o processo na tua escola sobre o planejamento, pré-conselho, o conselho de classe ou o pós-conselho? Oi, prof. Como antes, né, eu já tinha comentado, né, nós então disponibilizamos a planilha. Onde que está esse trabalho para mim? E nós organizamos, então, anteriormente, né, com os critérios, né, que nós vamos Indo nas observar. casas, colocando. Eu acho que o áudio da Maria, ele, o microfone tá ligado. Ah, desculpa, tá. Depois, prof, nós então fazemos a impressão dessa planilha, depois, né, que os professores já responderam aos quesitos, então nós fazemos a intervenção junto aos alunos, e depois conversamos, né, procuramos falar com todos, chamamos, então, alguns pais, né, daqueles, mas aí a gente, assim, elenca pelo menos aquele aluno que está com 2, 3 disciplinas ou mais, porque talvez, né, que está ali abaixo da média. Uma das questões que eu escutei aqui, né, é que eles não alimentam, né, o RCO, então tem pouca avaliação lançada, até eu pensei assim, essa semana eu vou fazer a impressão lá das planilhas lá do BI Aprendizagem. Nossa, até descobri um que, né, a gente vê lá um parâmetro, às vezes, de uma avaliação ou outra, então não tem mais que 50 pontos lançados, então é uma dificuldade, a gente tem uma ferramenta boa para a gente ter um parâmetro da turma toda. Até eu vou dar uma olhada, olha, até fiz bonitinho, sabe, assim, colorido, pensei assim, nossa, eu vou ter um parâmetro, né, para ter uma noção. Não tem, não dá, porque eles não alimentam, então, prof, daí, depois no conselho de classe, como, né, a gente faz ali o levantamento das proposições, aí a gente já fala, né, notas, a gente já tem a planilha de notas em mãos, então não há necessidade mais de falar sobre notas. Agora nós vamos falar sobre as proposições, né, e o que a gente vai fazer com aqueles alunos que não atingiram a média, né, o que a gente vai elencar mesmo, sugestões. E no pós-conselho a gente retorna com os alunos e com, né, ali acompanhando, né, o que a gente levantou no conselho de classe, né, para ver se foi implementado. Então, tem que estar sempre fazendo esse vai e vem, né? Esse acompanhamento, né? Alguém mais gostaria de relatar como que é na tua escola sobre as experiências das etapas? Então, nós temos organização de cronograma, de data, essa socialização, como as meninas disseram, já com os professores, com os estudantes, definindo as frentes, né, sistematizando os registros, como tudo acontece no planejamento da direção, o dia, como que vai ser exposto, né? Esse dia de trabalho é preparado com tanto carinho, a gente faz um lanchinho, um almoço, né? Prepara para o conselho as sugestões, né, para que esse professor seja acolhido, toda aquela sistematização, ou de apresentar com carômetro ou não, imprime a ficha da turma, o que já foi feito, né, promover um checklist, painéis, né, de ações que possam ser implementadas, nada fora da realidade de cada um, tá? Rosa, pode falar. Professora, então, na minha escola, a gente faz o seguinte, primeiro nós fazemos uma reunião, as pedagogas e o diretor e o vice-diretor, para a gente organizar como será o pré-conselho. E tudo isso que você falou, né, o lanchinho, mas aí a gente fala mais depois, agora só como será o pré-conselho. Aí montamos, cada vez a gente faz de um jeito, desta vez a gente fez o seguinte, o nome
de cada aluno com cada professor por turma e a gente põe no Drive e envia o link para o professor. Aí o professor escolhe ele lá, por exemplo, arte, Rosa Maria. Aí eu vou escrever lá como aquele aluno é comigo. Cada aluno, texto A, cada aluno, como ele é comigo. Se não tem problema, escreve bom, deixa quieto. Agora, o diretor pediu para a gente colocar o foco na presença e no aprendizado. Então, quem tem a fragilidade de apresentar notas abaixo do esperado, aí esse é foco, esse é o que nós vamos ficar mais prestando atenção. Aí o professor é enviado todo esse link para o professor. O professor vai fazendo e enviando para a gente. Aí, conforme ele for fazendo, nós pegamos, a gente senta com ele na hora de atividade, aí a gente olha tudo o que ele escreveu, e daí, com o foco na presença e na nota, e nas plataformas, né? Todas as plataformas de quizzes. Se está fazendo os quizzes, por que esse aluno está com tudo vermelho, o que aconteceu, você olhou lá na tua componente, por que a tua componente não está fazendo, ele fez a componente tal e a tua não, e assim por diante. Daí, preparando para o conselho de classe. Aí nós vamos nos reunir ainda para ver tudo aquilo, né? Lanchinho especial, tudo isso daí para o professor. Mas nós estamos ainda nessa etapa até agora, tá, professora? Perfeito, obrigada, Rosa. É isso aí, tá? Aí Nós estamos. teu caderno de recomposição também. É verdade, do que tem que ser trabalhado, né? Isso. O caderno de recomposição veio para ficar, né? Tem alguns cadernos que estão ficando já na escola para que seja reutilizado no próximo ano, porque a recomposição ela vem trazer para nós essa prática. Nós vamos ter aí uns 6 minutinhos para a gente fazer essa autoavaliação. Observem o portfólio, desculpa, o relato de implementação de vocês. Se está faltando alguma coisa ainda para entregar, tá? Amanhã finaliza o nosso prazo, não deixe para a última hora. Caso você tenha qualquer eventualidade no envio, me avise, tá? Para que a gente possa fazer uma avaliação correta da entrega. Lembrando que a apresentação, ela também vale nota, então a gente precisa apresentar, tá? Adriele, olha, não queria, não gosto, não sei, você sabe que a rubrica, ela tá ali descrita, então pode ser que você possa perder pontuações, né, devido a essa escolha, tá? E daí, o que eu gostaria? Que as meninas que vão apresentar hoje já pudessem se organizar. E se caso precisar da minha ajuda para apresentação, é só me avisar. Hoje nós vamos ter 4 apresentações, a Camila, a Maria e a Mariana, tá? Então a Camila já está com o Padlet lá, a Maria das Graças e a Noeli também, que vão fazer juntas, e eu vou colocar da Mariana agora lá no Padlet, tá? Então podem ir lá no relato de implementação de vocês, observar. Alguém das meninas que está para a semana que vem gostaria de apresentar hoje? Eu vou ler os nomes: Araceli, Samara, desculpa, Cláudia, Noeli, Rosa, Roseli, Mariângela e Luísa, que gostaria, que já está tudo pronto, que se sente seguro, fala, não, pedagogo, eu prefiro agora do que na semana que vem. A Mari? Pode falar, Mari. Eu só queria te perguntar, se você passou quinta-feira passada, na dinâmica da escola, que eu não consegui participar da aula, né? Você Sim. colocou em algum espaço para se inscrever lá para apresentação? Isso, eu Se você coloquei. colocou, eu não vi, prof, perdão. Vou colocar aqui para você, tá, o link. Eu coloquei Tá. o seu agora para a próxima semana, Pode mas ser, tô daí terminando. Só faltam algumas fotos que eu ainda tô tentando concluindo, né. angariar com o povo para o pessoal que eu observei lá, que ainda eles não me passaram algumas fotos. Tá. Adriele, a semana que vem é a última semana? A última, aham. Então você apresentar a semana que vem, então. Tá. Semana que vem a gente vai ter um tempinho maior, tá.
Prof, quais são os critérios para apresentação? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a rubrica de apresentação. A apresentação se mencionou a intencionalidade, se promoveu a melhoria, se apresentou as evidências, os resultados, se teve as 4 etapas do encaminhamento e os dados da identificação do cursista. Tudo dentro do prazo estabelecido. Isso está dentro da apresentação, tá? Se atendeu. Aí 10 pontos. Daí tem o relato atendeu parcialmente, os objetivos, o critério, aí vai diminuindo a pontuação, tá bom? Se o relato foi insuficiente, se não atendeu ao tempo estabelecido, se não compreendeu, ou se o relato não atendeu os objetivos nem aos critérios e também não foi apresentado. Daí, esse daqui zera, tá? Eu fiz a leitura dentro já da rubrica de vocês, tá? Dentro do portfólio tem lá descrito. Do portfólio e do relato de implementação. Pode falar, Mariana. Prof, você vai, apresentar ou nós vamos apresentar? Eu consigo compartilhar. Quem não conseguir preferir, eu faço, tá? Não tem problema, não. Tá, eu vou tentar. Faz algum tempo que eu não faço. Tranquilo, fica à vontade. Noeli, pode falar. Uma dúvida aqui. A gente vai estar mandando, então, até amanhã, né, essa implementação. E se tiver algum ajuste, daí você avisa durante a semana? Vai dar para a gente corrigir ainda? Como que funciona isso? A partir de amanhã, a partir de amanhã não mais, tá? Se quiser que eu dê uma olhada, me avise agora à noite, que daí eu tenho amanhã durante o dia para te dar um ok, tá? Alguma parte específica que você ficou com dúvida, mas assim, de tudo que eu já dei uma olhada, que a gente analisou, eu acredito que não tem, assim, nada fora da realidade. Todo mundo trouxe bem a vivência da escola, apresentou os pontos, né? As frentes de observação diante da rubrica, tem bastante imagem, a imagem também não é obrigatória, é opcional, mas tem bastante imagem, tem depoimento dos participantes, dos alunos, dos professores. Então, eu acho que está bem bacana, e cada um dentro da sua realidade, né? No grupo anterior, a gente teve um professor que trabalha no Sense, a outra que trabalha com alunos da educação especial, o outro que trabalha com o ensino médio e outro com o fundamental. Então, assim, as experiências são muito diferentes, né? Então, cada um dentro da sua realidade. E eu tive um aluno na primeira turma de terça-feira que o dele é na EJA, então nem descritor ele tinha, mas ele trabalhou com a turma ponto de atenção, descreveu o que era descritores com a professora, compreendeu aquele processo, trouxe para ela uma realidade, foi bem bacana também. Então, fiquem à vontade, tá? Tanto para me mandar um ok, para já mandar, ou se pedir para mim olhar, eu dou uma olhada, sim, fica tranquilo. Aonde que eu posso mandar, então, para você dar uma Pode olhada? mandar no WhatsApp para mim, tá? Tá. Isso, no WhatsApp eu já dou uma olhada. Você tem acesso, né? Daí eu só peço, então, para você olhar. Isso, professora, só me olha. Isso, eu sou a fulana de tal, da turma tal. Isso, não precisa me enviar o documento, não. Eu tenho ele aqui salvo, tá? Obrigada. Imagina, meninas, fiquem tranquilas. É para começar, Pro? Quando você estiver pronto, você me avisa que daí eu contabilizo o tempo, tá? Eu tô pronta, prof. Tá pronto? Posso compartilhar a tela? Pode, fica à vontade. Deixa eu interromper o meu aqui. Fica à vontade. Eu estava subindo dos outros colegas, os links que eles postaram lá. Eu tô lá no Padlet agora. Então, a Camila falou sobre o assunto dela, a gente vai lá e adiciona um comentário, tá? Não consegui, pedagoga, entrar aqui no Padlet, lembra que tem o nosso chat, que você também registra e fica
cadastrado, tá? O nome, o horário, como você fez. Isso daqui também é uma obrigatoriedade. Além do nosso relato, né, além da gente falar sobre o nosso assunto, a gente também promover essas ações de privilegiar aquilo que o nosso colega também está relatando, tá? Então, vamos lá. Então, meu nome é Camila, eu fiz a minha implementação. Primeiro, eu comecei vendo os pontos de destaque do Power BI, como foi solicitado na implementação, e o objetivo era tentar melhorar o rendimento dos estudantes por meio da recomposição. Então, vamos lá nos dados do Power BI. Então, a turma que eu escolhi foi o primeiro A, estava a maior parte da turma na Prova Paraná abaixo do básico. A disciplina que foi escolhida foi Pensamento Computacional, que foi uma turma que não rendeu no primeiro trimestre. Para quem não sabe, o Pensamento Computacional, eles trabalham com a plataforma do Alura e do Scratch, né? Eles vão trabalhando com as duas plataformas juntas, e os descritores geralmente não se repetem. Então, para tentar recompor essa aprendizagem, aqui são os dados do Power BI, né? O percentual de acerto na Prova Paraná bastante baixo. O descritor, que eu peguei aqui, é analisar programas para detectar e remover erros. Aí tem a questão da mochila também, que é um elemento que eles têm que utilizar. A observação do laboratório, então o Scratch e o Alura, né, que eles vão trabalhando com as duas plataformas juntas, então eles tinham que fazer um joguinho, utilizando mochila, utilizando essa ferramenta aqui que vai mudando os personagens. Aí eu conversei com a professora, ela falou, Camila, o descritor, ele não se repete, e cada trimestre o Alura, ele tem um projeto diferente. Então, se a professora fosse retomar o projeto do primeiro trimestre, atrapalharia o andamento do segundo e a utilização da plataforma do Alura que os alunos precisam acessar para contabilizar no Power BI. Então, o que nós pensamos? Que a gente ia fazer uma recomposição de aprendizagem, né? Então, nós fizemos esse folder, foi postado nas redes sociais, foi encaminhado para o pai de cada estudante que precisava, foi postado no Google Sala de Aula, a oportunidade do aluno estar refazendo o projeto do primeiro trimestre, né? Para tanto, ele podia utilizar o laboratório da escola, podia vir em contraturno, tanto que a gente teve alunos que vieram antes das férias para dar seguimento nesse trabalho. Então, a gente mandou para os pais o folder, aqui a postagem na plataforma, no Class, pela professora. Aqui a lista de ciência dos pais, né, porque foi mandado de novo, então era uma recomposição, os pais tinham que ter acesso, né, saber o que eles tinham que fazer. Aqui é a foto da implementação. Foi bem difícil para mim também, porque a gente não conhece muito de pensamento computacional, é uma área que a gente não domina muito. Eu acho que veio ajudar com a professora, porque ela também não estava sabendo como trabalhar, como que ela ia recompor essas aprendizagens, como ela ia melhorar o rendimento da turma, né, os pontos que ficaram falhos, sendo que o Alura é um projeto que eles concluíram, eles ganham um certificado e vão para o próximo, né? Então, eu acho que veio a calhar com a professora, com a direção, porque no conselho de classe ela foi muito cobrada pelo diretor, o baixíssimo rendimento dos estudantes, né? Então, ajudou bastante a professora, eu auxiliei bastante ela na questão da postagem, da elaboração, né? O Alura, ele é autoinstrutivo, então ele vai dando os passos e o estudante, ele vai criando todo aquele protótipo no Scratch. Então, são as duas plataformas juntas que o professor vai utilizando. Aqui o vídeo do depoimento da professora, eu não sei se a professora quer que eu passe o vídeo do depoimento ou não, se há tempo para passar. Dá tempo, você tem 3 minutos. Hoje vai dar 7 a 8 minutos de apresentação, tá? Porque a gente tem menos apresentadores. Como é que não está indo? Aí.
negativos e o que mais você quiser relatar a respeito da nossa implementação. Bom dia. De pontos positivos, assim, tiveram bastantes, né? Os alunos estão tendo chance de recuperar o conteúdo que eles não absorveram no primeiro trimestre. O descritor da mochila, como eles estão tendo que recuperar o primeiro trimestre, esse descritor cai de novo agora no projeto que eles estão fazendo, então eles já sabem mais ou menos como fazer. Para eles está mais fácil até no projeto de agora, que é o Pong. E ponto negativo, eu gostaria que eles fizessem esse projeto comigo aqui no laboratório, mas o cronograma não permite. Eles têm todo o Alura para fazer, eles têm esse projeto do Scratch. Então, às vezes, quando eu vejo que tem aluno que já deu uma sobra assim, de tempo, daí eu vou até lá e eu falo para ele, ó, a recomposição da aprendizagem, como é que tá? Não, professora, tô fazendo aqui. Daí eu falo, quem já vai terminando, faz um pouco da recomposição. E você vê, assim, que tá tendo retorno, porque eu vi que eu tenho acompanhado que tem alunos que estavam vindo antes das férias fazer aqui. Eles estão, como é que tá esse processo? Eles estão indo, ou a maioria ainda tá esperando, tá guardado, porque nosso prazo é até dia 30 de setembro, né? Como é que você acha que tá esse... Tem de tudo um pouco, né? Mas, assim, a maioria... Tô fazendo. Eu postei todos os slides no Classroom desse projeto e eu cometi um engano, que ao invés de postar o segundo slide, eu postei o primeiro de novo. Aí teve uma menina que falou para mim, quer dizer, ela tá indo lá buscar as informações para fazer o projeto. Porque só quem está fazendo o projeto reparou. Eu não tinha, na hora de postar ali, botei o link errado. Aí eu fiquei feliz de ver que tem aluno que está fazendo, eles gostaram bastante da ideia, da oportunidade, e eu acho que isso acabou incentivando eles a fazerem um projeto do segundo trimestre também. Ai, que bom. Ai, que bom. Eu acho só difícil, assim, porque seria mais interessante se vocês pudessem fazer junto, mas daí seria como parar todo o conteúdo para retomar uma coisa. Então, e as 2 aulas da semana no laboratório. Uma para o segundo trimestre e uma para recomposição. Só que daí não dá, porque os outros professores, né, tem inglês, tem redação e leitura, tem matemática. Muitos professores precisam no laboratório, então fica difícil. Mas eu acho que foi bom, assim, gostei dos pontos positivos e negativos. Se você quiser falar mais alguma coisa, ou é isso? Não, eu gostei muito, sim, do projeto, foi uma ótima ideia. Eu acho que ajudou tanto os alunos quanto a minha pessoa, né? Bem, prof, eu acho que é isso, né? Não foi fácil fazer esse trabalho, mas porque teve que envolver tanto os pais quanto os alunos, mas eu acho que está atingindo o objetivo. E a gente vai ver o resultado, porque a gente deu um prazo maior, agora dia 30 de setembro. Parabéns, Camila. E é tão bacana, né, a gente ver que esse processo, todo esse encantamento pelos recursos digitais, o olhinho dela chega a brilha quando ela fala das plataformas, todo esse acompanhamento que tem, né, e esse privilégio mesmo de forma positiva trazer essas metodologias ativas como recurso de aprendizagem, para que esses alunos também tenham essa identificação, essa identidade com esse processo e com o professor que precisa desse acolhimento, tá? Parabéns. Obrigada. Mariana. Apresentar aqui. Prof, eu me inscrevi lá, desculpe, eu escrevi, mas entrou como anônimo e depois me inscrevi no Padlet e agora não, vou ter que escrever de novo? É anônimo, Não. sou eu, tá? Não, é que lembra, todo mundo vai sair anônimo. O que a gente precisa? No final da frase, a gente colocar ponto nosso nome, tá? Então, quando a gente não se identifica no Padlet, a gente tem que colocar ponto nosso nome, tá bom? Então, mas deu Terminou a frase, não tem problema, Maria. Agora daqui para frente você se nomina lá. Porque agora quando a gente faz o @escola, o login, daí dá certo.
Bom, Fica à vontade, Mari. Então, eu vou apresentar, assim, meu projeto, relato de implementação. Para começar, assim, eu atendo, então, lá na escola que eu trabalho, no período da tarde como pedagoga, 6 turmas, são 4 sextos anos, 2 sétimos. A gente acaba fazendo uma divisão, né, por conta da quantidade de turmas no turno da tarde, e a minha colega fica com as outras 6. Então, das turmas que eu atendo, essa turminha é uma turminha que foi selecionada, né, porque ela apresentou, né, um baixo rendimento, né, frente às avaliações externas e internas também, tá? Então, no Colégio Tancredo Neves, de Medianeira. Então, o objetivo ali, né, acompanhar, né, e recompor, então, o conteúdo. Aqui foi selecionado, então, o dia que foi já dia 26 de julho, eu conversei com a professora, né, acordei com ela, porque eu selecionei, então, a disciplina de matemática, porque observando o rendimento, então, assim, dos alunos e a característica da turma, eu pensei assim, acredito que a matemática, né, eles têm, assim, uma dificuldade geral. Não vou dizer, assim, que é só a matemática, quando a gente for observar, já vou passar lá eu já vou passar aqui no BI Aprendizagem, para que a gente observe que não é somente, né, vocês observem aqui, ó, que é matemática, mas eles também têm aqui uma questão com a escrita, olha, redação e leitura, né, a língua inglesa, então, de forma geral, né, porém, aqui na matemática tem aqui que eles não desenvolvem os cálculos, né, então era buscar ali com a professora, no primeiro trimestre, esse aqui foi o resultado, então buscar formas e estratégias, né, de como recompor e recuperar esses alunos agora no segundo trimestre, certo? Deixa eu voltar, então, né, que aqui vou apresentar aqui para vocês a minha escola, tá? Com os IPs floridos ali, e com um painel, um mural muito belo ali na frente, gosto muito desse painel. Essa aqui é a turminha, então, do sétimo C, a professora é a professora Lidiane Lodete, que está lá explicando o conteúdo, então, que ela... Deixa eu retornar aqui no conteúdo, que ela selecionou, tá? O conteúdo que ela selecionou para retomar com eles foi os números racionais raiz quadrada exata, tá? Que nessa aula, né, que eu fui fazer a observação. Mas, assim, ela elencou que teria outros conteúdos, né? Mas nesse dia que eu fui observar, foi esse para ser retomado, tá? Porque, segundo a prova aqui, a prova Paraná, os descritores, né? São vários descritores que eles, né, tiveram menor acerto aqui, e ela optou, tá? Vou passar aqui, por fazer fichas, tá? Ela me disse que vai fazer a retomada, né? Que está fazendo essa retomada com as fichas por descritores. Então, vocês observem aqui, tá? Que ela selecionou dessa forma para fazendo a retomada dos descritores de menor acerto, tá? Aqui eu fiz os combinados com ela nesse dia, né, e anteriormente também já havia sentado com ela, e fizemos um registro aqui, né, do momento que eu sentei com ela, e agora, quando eu fiz o feedback com ela recentemente, para ver como é que estava, né, o andamento do trabalho na turma, ela expôs, assim, que eles têm melhorado, né, porque uma das questões é mesmo a resolução na verdade, eles ficam procrastinando. Então, aqueles que conseguem desenvolver, eles concluem, e ela vai lá, corrige, e eles apenas copiam. Então, eles não desenvolvem
os raciocínios, eles não desenvolvem. Então, daí eu sentei com ela e nós fomos fazendo alguns acordos, professor, então, vamos tentar, então, você tem essas fichas, então vamos tentar estabelecer metas, vamos tentar estabelecer tempo, corrigir com eles ainda naquela aula, ou, no máximo, na próxima, mas não deixar de ver quem fez a atividade, e fazer, né, ali pontuar, dando o retorno, o feedback para eles, positivo, para aqueles que fizeram, né? E aqueles também que foram concluindo, colocar junto com aqueles que têm dificuldade. Aí ela falou, mas a questão da indisciplina, pedagoga. E outra coisa, né? Talvez até uma postura, né, dela de ficar mais ali na frente, né, com o quadro, explica, desenvolve todo o cálculo e não circula pela sala, né, e isso eu pontuei muito, né, da questão de circular, de observar, né, aquele que não está conseguindo, por que não está conseguindo. Então, prof, assim, o resultado mesmo, quando eu peguei ali a planilha do BI Aprendizagem, ele ainda não aparece na minha planilha, tá, do trabalho. E ela também não conseguiu aplicar ainda a segunda avaliação, tá? Então, agora ela vai, até nossa escola está sendo cedido muito para jogos, essa quinta e sexta-feira da outra semana, agora de novo. Então, está sendo bem complexo, assim, esse fechamento agora, tá, de avaliação, né, prova Paraná e tudo, mas, né, vamos fazer dentro das possibilidades. O que eu quero frisar é que a minha turminha, eles, embora eles não sejam, assim, tão, né, na área intelectual, eles são excelentes atletas, então, assim, né, essa é a minha turminha ali do 7º ano, eles foram campeões ali dos jogos interséries dos 7º anos, então eles estão pelo menos motivados, assim, tá? Teve os jogos internos lá, eles se motivaram, então eu sempre falo para os professores, né, tem que, aquilo que você foi falando lá, seguir aquele planejamento, aula após aula, funciona com o 7º B, mas o 7º C tem que pensar diferente, né? Eu sempre, porque dois opostos, eu acompanho o 7º B e o 7º C. Então, tem que ser diferente, porque o 7º C, olha, eles são totalmente alegres, empolgantes, gostam muito, mas na hora do registro, da sistematização é diferente. O 7º B funciona, se você dá os exercícios lá, eles vão lá, no raciocínio, eles vão tentar, mas o 7º C é diferente, tem que motivá-los, tem que engajá-los, tem que acompanhar se está fazendo, se não está fazendo. Então, tem que chamar eles para si, porque deixar eles assim, eles vão ficar lá por si só, o sinal vai bater, ele vai copiar só do quadro e não vai desenvolver os cálculos. Então, assim, professora, eu acompanho essa prof há algum tempo já, e ela tem uma postura assim, né, das exatas, né, ela fica na dela, e a gente é o dia a dia ali de pedagogo, então também a gente está sempre, né, na luta, professora. Não sei se você compreende essa minha fala, mas vamos que vamos, tá bom? Muito obrigada, Mari, parabéns, tá? E é tão gostoso, né, a gente poder partilhar disso, de entender um pouquinho mais dessas iniciativas, né, que nós temos de promover, de acolher. Aqui nós também temos um 7º C, que não é fácil, não. E o 7º C é só a rapa dos bons, eu falo, que fica lá dentro. Que daí pega o A, pega o B, nivela ali e joga o restante no C. Mas a turma, é isso que eu falo, a promoção da acolhida, né, ela tem que ser igualitária, a gente tem que promover a acolhida para o professor, mas também para os estudantes. E é isso, eles se sentem bem, e eu falo que a gente tenha que premiar de forma diferente. Gente, esses dias, na época, um pouquinho antes da gente voltar de férias, né, quando a gente retornou do recesso, a gente entregou paçoca para o noturno, a gente comprou paçoquinha, porque daí tava baratinho, né, aqueles potinhos e "Nossa, sério, você trouxe paçoca para nós? Não, obrigada". Então, assim, a gente pega no pé? Pega, mas se a gente trazer toda essa acolhida, todo esse amor, esse carinho que a gente contém no nosso processo, tenho certeza que os resultados serão muito mais positivos. E não só na prática pedagógica, mas na formação pessoal de cada um. Porque a gente tem que lembrar que nós somos espelho para a vida desses alunos, tá?
que nos tem como referência, que nos tem como apoio pedagógico, e vocês são essa ponta enorme do iceberg aí que faz tudo isso girar, tá bom? Muito obrigada, tá, Mari? Parabéns. As meninas, a dupla Maria e Dona Noeli, já vão apresentar. Precisa que a gente Sim, projete? eu apresento primeiro, depois a Noeli. Você compartilha ou eu compartilho? Você que sabe, pode tentar daí. Compartilha? Só um momento, então. Só se organizar. Ui, os nossos Mouse aqui. mouses são tudo do bom, tá, gente? Que nem vocês, que nem a de vocês. É o topzera, eu falo, pessoal. Esse daqui é o É, top que ó, a gente ó, tem não, nesse. nem anda, meninas, nem anda. Não é? Onde é que Deixa tá o eu meu? pegar esse aqui. Só um momentinho que eu vou achar o meu aqui. Já é comando touch, Maria. Você não sabe usar o comando touch? Fala, por favor, abra o arquivo. Ele já vai abrir, já. Ah, mas aonde que existe isso? Aqui no nosso existe? Já Ajuda eu, existe. prof. Ajuda, meu amor. Deixa eu partilhar aqui. Eu já abri o seu. Partilha nossa, que daí nós vai mais rápido. Porque eu não sei. Olha, aqui, professora, já achei. Show? Já achei, prof. Já. Então tá. Então vai É que eu daí. não prestei atenção no nome dele, sabe? Então, nós fizemos o trabalho. Meu nome é Maria das Graças, ainda está o nome da formadora Daniele, né? Adriele, então agora sou de Capitão Leônidas Marques, Colégio Estadual Antônio de Castro Alves, e o nosso objetivo era planejar um acompanhamento em hora-atividade com a intenção de recompor as aprendizagens, a partir do LRCO, com a intencionalidade pedagógica dessa observação de sala de aula, a formação continuada em serviço. Então, que esse trabalho do antes, o durante e o depois, que levasse, então, a que o professor tivesse se aperfeiçoando na sua prática pedagógica e, como consequência, o aluno também, a aprendizagem dele fosse mais significativa. Então, essa é a nossa intencionalidade pedagógica. Aí, eu só vou falar aqui que nosso ponto, nós entramos, então, fizemos um comparativo entre o BI e aprendizagem do primeiro trimestre de 2024 e seria o 7º B, que estaria com o componente curricular com menor nota. Quais foram as evidências que nós percebemos lá no BI? Que muitos alunos nós tínhamos um quadro bem significativo de alunos abaixo da média, né? 6 alunos abaixo da média, 8 alunos entre 7 e 10, né? No quadro da evolução, a gente percebeu que no primeiro trimestre tínhamos um avanço melhor, mas no segundo já foi prejudicado. E lá no Prova Paraná, o descritor de menor acerto, né, já como a gente fez o componente curricular matemática, lá no BI Aprendizagem, nós fomos, então, buscá-lo na Prova Paraná. Essa Prova Paraná, na matemática, ele trouxe que o menor descritor seria resolver problemas envolvendo informações via gráfico. Bom, nós tínhamos esses dados para apresentar, então, à professora as evidências, então, nós mostramos a ela, e as inferências. Pensamos que as inferências são os alunos desmotivados para o estudo, porque nós estamos fazendo uma inferência, não tem a compreensão da intencionalidade pedagógica da avaliação externa, e que nosso objetivo seria enviar recados pedagógicos aos pais, a professora que planeja suas aulas, ela usa de metodologia diferenciada e tem um relacionamento interpessoal adequado aos alunos. Com essas informações, nós fomos, então, para o trabalho vamos então, tivemos a nossa frente de trabalho, foi a integração dos alunos com as atividades propostas, né? E ela, pela atividade que ela fez, de acordo com os critérios, ela estaria no nível 3, porque ela
trabalhou com o que nós tínhamos organizado, e chegando, então, na primeira, vamos aqui, então, estamos aqui. Nosso primeiro trabalho foi com a professora, trazendo esses dados. Solicitamos a ela, né, que marcamos esse horário, marcamos o combinado, o dia que foi, e trouxemos os dados do BI Aprendizagem e como também da Prova Paraná, qual é o descritor, qual era o número de alunos que estavam abaixo do básico, no básico, muito pouco aluno no evoluído, e fizemos com ela, então, esse planejar. O professor planejou o uso de metodologias, conversamos qual ela iria utilizar, né? Se ele usa estratégias de contextualização. Então, nós acolhemos a professora, né, com uma pequena mensagem, e aonde mostrando esses dados para ela. E desses dados, então, foi combinado o dia que seria feita a observação e o dia que né, e o feedback, mostrando a ela qual é a intencionalidade de cada etapa. Nisso, nós pedimos a ela comunicamos que seria feito um instrumento, e nesse acompanhamento de hora-atividade também tinha um instrumento que está no trabalho, né? E a professora, então, ela sabia dos dados da BI Aprendizagem, sabia dos dados da Prova Paraná, qual era o menor descritor. Depois nós fomos, então, tiramos a foto, está aqui, né? Colocamos que o planejamento, a retomada, enfim, fizemos aquela conversa que todos nós pedagogas fazemos. E aqui, então, o segundo momento da ação. A professora organizou um trabalho, achei bem interessante que ela não trouxe coisas faraônicas, ela trouxe, utilizando o Educatron, a aula do LRCO, atividades mostrando coisas corriqueiras do dia a dia do aluno, e o material que ela utilizou foi, né, o caderno dos alunos, fazendo com que eles se reunissem em grupo, trabalho em grupo, e que fizessem as atividades com os dados da vida real deles, né, e utilizando, então, esse material. E o feedback, então, aqui tem ela se organizando, os alunos fazendo, estando atentos, né? Ou era de gráfico, os alunos participavam, e foi feita a coleta, então, das evidências para o feedback. Aqui, então, o feedback. Como que nós solicitamos a ela, via instrumento, né? Como que ela se autoavaliaria com a aula que foi feita? Ela colocou que a aula, porque o 7º ano também, à tarde, é um pouco mais ativo, um pouco mais, não tem, assim, eles estão sempre agitados. Ela mostrou, após a sua autoavaliação, coloquei os pontos positivos, os pontos a desenvolver, fiz alguns questionamentos propositivos. Como você avalia a sua aula? Fez atendimentos individualizados para sanar as dificuldades, customizou os slides, então trouxe alguns questionamentos a ela, e nesse questionamento também, para que ela desse algumas sugestões, o que ela utilizou, demos a ela, voltamos a lembrar a ela sobre as metodologias ativas, técnica de Limove, foi entregue a ela uma cópia do resumo. Quais foram os resultados que, juntamente ela e eu, que os alunos demonstraram interesse? Ela trabalhou o conteúdo utilizando o próprio caderno e era um trabalho em grupo. A professora pontuou assim, que ela não ia trazer algo diferenciado, aquelas coisas faraônicas que faz somente para uma aula especial, mas sim aquilo que ela se preocupa em que o aluno aprenda. Também é uma formatação dela. E quais são? Vamos voltar um pouquinho aqui, né? No Eli já vai falar também. Aqui o resultado.
O resultado foi falado na recomposição da aprendizagem para a professora. Qual era, como que ela faria, como que ela percebeu que esse descritor estava, então, sobre fração, ainda eles estavam com dificuldade. Ela fez as colocações que o ano passado ela trabalhou e que então necessitaria de novas informações, novo jeito, usando então a praticidade do seu dia a dia. Esse foi o trabalho. Maria, 1 minuto para Ela fez. concluir. Ai, perfeito. Então, nós concluímos que eu avalio o meu trabalho, avalio o impacto que essas 3 fases fez para com a professora, que neste momento as 3 etapas de acompanhamento em hora atividade, de observação em loco e o feedback é uma formação continuada que nós necessitamos voltar a fazer. Abre o meu agora. Muito obrigada, Maria. Pode ir Eu não no... tenho. Como é que tu vai abrir? Prof, vai abrir o meu, porque a Maria está no outro computador, não tem o meu. Abre o da Noeli, prof, Eu agora abro. é ela. Tá? Pode deixar. Deixa eu projetar aqui. Agora que lembramos que não dá, não vai dar. Mas enquanto você vai Já abrindo, coloquei prof, na... eu já vou falando. Pode Pode ir ser? falando. Então, meu nome é Noeli Maria Oste, então, sou Falar no pedagoga aqui do Padlet, tá? Para colégio. os colegas irem observando. Isso. Eu fiz mais ou menos o trabalho de recomposição, mais ou menos baseado naquilo que a Maria das Graças fez. Ela fez um sétimo ano, e eu fiz um segundo ano do ensino médio, que eu trabalho à noite. Então, essa turma é uma turma, assim, bem comprometida, professora, eu vou falar assim mais rapidão, para poder falar um pouquinho daquilo das evidências que a gente conseguiu. Abrindo o BI, então a gente viu a prova Paraná e depois o BI aprendizagem. No BI, nós verificamos o descritor de menor acerto, né? Com a professora, que era o D19, que tratava sobre relacionar os diferentes processos de produção econômica das condições de trabalho, e a aula era a aula 5. E daí depois a gente buscou as evidências nessa prova, que as evidências na prova Paraná, era uma turma de 30 e poucos alunos, prof, e apenas 23 alunos realizaram essa primeira prova Paraná. Motivo, nesse período, era um período fortíssimo da dengue aqui, tinha 8 alunos com atestado de dengue, e outros 2, 3 que não compareceram para fazer a prova. Dos 23 alunos que fizeram a prova, 7 conseguiram média 50. 12 alunos abaixo de 50, 3, 2, 1,5, de tudo um pouco. 4 alunos conseguiram zerar a prova nesse componente de história, tá? Então, teve pouco desempenho na prova Paraná, inclusive nós agora, nesse trimestre, discutimos com todo o quadro dos professores para valorizar um pouco mais a prova Paraná, porque dava uma impressão que os alunos estavam fazendo a prova Paraná para alguém fora da escola, e eles não estavam sendo motivados para isso. Então, a gente pediu que cada professor avaliasse em sua disciplina, em seu componente curricular, né, fizesse uma avaliação daquilo que os alunos estão fazendo, porque eles liam, marcavam qualquer coisa, não tinha, assim, uma finalidade, por mais que a gente já tinha feito um trabalho bem grande, a gente não estava conseguindo fazer isso. E essa prova agora, que a gente acabou de fazer, eu acredito que vai ter um desempenho já bem melhor. No BI e aprendizagem, nós fizemos o comparativo do primeiro trimestre com o segundo trimestre. No primeiro trimestre, a gente percebeu que teve já bastante alunos participando, né? 60% no primeiro trimestre e no segundo teve um aumento de 5,8% no básico, abaixo do básico. Então, estava bem preocupante. Depois, analisamos, então, no básico, tinha 25,7 alunos, e depois caiu para 7,9. Aqui veio a minha preocupação grande, que daí, abrindo o BI, trabalhei com a professora na hora de atividade, mostrei todos esses dados, pensamos em tudo, por que está acontecendo com essa turma, isso aí. Mas eu fiquei, porque aqui que deu aqui,
ela foi adequado, o adequado aumentou para 1,5%, e o avançado aumentou 12%. Então, foi a minha felicidade em verificar isso aqui. Então, a primeira ação pedagógica, o que nós analisamos também junto com a professora o quê? Essa turma, nós concluímos o ano que eu era pedagoga do noturno, ano passado, esse ano de novo com essa mesma turma, era 15 alunos no ano passado. Entrou a escola cívico-militar na cidade aqui, que nós tínhamos duas escolas grandes, fechou o noturno e eles vieram para cá. E nós estamos tendo problema sério com essa turma. 8 alunos já se evadiram da escola, mesmo sendo menores de idade, um problema. Alunos de sala de recursos, com aqui. Então, pedagógica pode passar para encontrou, pode descer ou subir. O que ela fez lá no passado, trazia para a realidade atual e fazia uma previsão dessa para o futuro. Ela não usou tanto os slides, ela usa de uma forma tentando conexão. Eles não estão. Entra no celular, entra no celular. Tá oscilando, mas Voltou? a gente está ouvindo Voltou. algumas partes, tá? A gente está ouvindo. Uhum. Então, a Maria está tentando entrar pelo meu celular. Volta tudo ali. Volta. Cancela aqui. Olha onde é que está a professora agora. Então, prof, que nossa realidade aqui está difícil. Então, a gente fez essa coleta de evidências no segundo momento, ela levou para a sala de aula, usou a técnica de desafio e a técnica de também. Foi a coisa mais linda desses alunos participando do evento, né? Ela fez avaliação também em forma de pergunta. E daí a gente também discutiu possível ainda continuar fazendo. A gente concluiu precisavam estar trabalhando a recomposição dos conteúdos com essa turma, tendo em vista tanta aí. Então, que fosse nas horas de atividade de todos os professores, a gente conseguisse ajudar e orientar um pouco mais para que a gente tenha um resultado mais satisfatório. Eu acho que nessa segunda prova a gente já teve um resultado, assim, bem significativo. E aí, na terceira ação, nós entramos com o feedback formativo. Se puder passar as fotos lá para nós mostrar o trabalho. Está conseguindo, professora? Eu quero voltar, porque eu entrei. Então, aqui é o feedback formativo, então a gente fez questionamento propositivo com a professora. Aqui é o primeiro, passo para o segundo. Uhum. Esse questionamento propositivo, aqui a realidade assistindo a aula na sala, aqui então fazendo feedback com ela. Então, a gente fez questionamentos propositivos. Tua aula atingiu o objetivo proposto? Os alunos participaram efetivamente? Né? Então, a gente fez todo esse questionamento e, no final, ainda a gente deu sugestões de outras técnicas que ela possa continuar trabalhando com essa mesma turma, tirando dessas evidências fragilizadas que tem aí, para construir um saber mais elaborado, mais científico. A gente deu várias técnicas de estações, né? Então, a gente, no começo do feedback com a professora, eu pedi para ela que ela se fizesse uma autoavaliação da sua aula.
Então, a professora disse que a autoavaliação que ela faria é que tudo aquilo que ela se propôs e que ela fez, que as evidências foram claras e que o resultado foi bem transparente também. Os alunos se motivaram, participaram, né? Os questionamentos, faziam questionamentos, e para a professora, eu acolhi ela no feedback, dizendo assim, usando a mensagem do Pequeno Príncipe, que diz assim, tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, que falta um pouquinho de afetividade, de olhar mais para essas fragilidades. Esses alunos, quem que são os alunos que estudam à noite? Exatamente aqueles alunos que mais precisam do professor, da afetividade, do chegar perto, do ajudar. São alunos fragilizados nas famílias, que precisam trabalhar de dia, estudar à noite, apesar de todas aquelas dificuldades que nós conseguimos evidenciar ali nos 2 BIs. Era esse o meu trabalho, prof. Gostei do trabalho, acho que a minha implementação ficou bem legal, gostei do trabalho que eu fiz, e o resultado tem que dar mais resultado ainda daqui para frente, espero. Obrigada. Parabéns, meninas, que legal, né? A mesma escola com realidades e práticas diferentes, em ambientes diferentes, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa acreditar Amém. nesse processo, acreditar que vai dar certo, porque são essas práticas que vão motivar e trazer esse olhar diferenciado para essa realidade social que são os nossos alunos do noturno, tá? Eu vou só concluir aqui com vocês. Nós temos agora o Saiba Mais. A avaliação já está disposta para vocês no chat, tá? Faço a avaliação da aula de hoje, as apresentações, as contribuições que nós demos aos colegas. Já fiz, já Nós temos então hoje a aula 10. Nós vamos enviar. A nosso grupo. A gente vai estar o nosso enviando o grupo é o trabalho Booking, nosso pra gente hoje, colocar. prof. As demais, então, permanecem para a próxima semana, tá? A Araceli. Tá bom, meninas, obrigada, viu? Araceli, Samara, Cláudia, Noeli, Rosa, Roseli, Mariângela e Luísa, tá? Confirmadas para a próxima semana para a apresentação. Lembrem de entrar no Padlet e colocar para nós o link, para que daí, nesse momento da apresentação, seja mais ágil para que a gente possa colocar aqui para vocês, tá? Mas no final dá tudo certo. Eu gostaria de agradecer esses minutinhos a mais que vocês permaneceram conosco, tá? Vocês são essenciais para que a nossa prática possa acontecer de forma efetiva. Eu não sei se vai conseguir projetar, mas o Saiba Mais, ele traz então a importância, né, desse papel do conselho de classe na escola pública. Nós temos o informativo da DAP, agora de agosto, e também o conselho como uma avaliação de formação de aprendizagem, tá? E para concluir, diz assim: cabe à equipe pedagógica toda essa organização, a articulação e o acompanhamento desse processo do conselho, bem como todas as mediações das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das boas práticas pedagógicas dentro das nossas escolas, tá? Foi um prazer estar com vocês. Tenham todos uma boa tarde, um ótimo fim de semana, um grande abraço. De novo, que tá bom. Já encaminhamos o nosso trabalho. Obrigada, meninas. Prof, depois você dá uma olhadinha no meu trabalho, então? Eu vou mandar ali no Pode deixar, WhatsApp vou pra você olhar. lembrar, tá? Tô meio insegura Tá lá, bom, mas No, se pode tiver deixar. alguma coisa que eu possa melhorar. Obrigada. Tá bom. Imagina, imagina.